Olá, eu sou a Jo Freitas, sejam todos bem-vindos. Eu estou hoje com a Vanessa Cardoso. Ela é proprietária do Salão Toque de Pele e o salão nasceu em 2003. Hoje nós vamos para um bate-papo e nós vamos contar sobre desafios, o universo das unhas, dicas, belezas, curiosidades, mas principalmente a experiência que ela tem como empresária nesse segmento há 17 anos. Vanessa, muito obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui, por ceder esse tempo para nós. É sempre um prazer estar aqui com você, Jo. Nossa parceria de tanto tempo, hoje se consolidando ainda mais, eu estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. Eu queria começar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta para Vanessa. Como surgiu o toque de pele? O toque de pele surgiu de uma necessidade pessoal, como profissional, né? Sabe aquela correria que a gente está no dia a dia? E todas as vezes que eu me via necessitando de algum serviço profissional, uma manicure, um cabelo, alguma coisa assim, eu não conseguia encontrar um local onde eu pudesse ir e ser atendida. Eu tinha que fazer agendamento, eu tinha que saber em que horas que eu ia estar lá, em que horas eu ia estar disponível, e eu não tinha como fazer isso no meu dia a dia. Então eu comecei a fomentar essa ideia de que se é uma necessidade minha, pessoal, muito provavelmente outras mulheres teriam a mesma necessidade. E foi aí que o toque de pele começou a brotar na minha cabeça. Isso em 2003? Isso, em 2003. Em São Paulo. Bom, ela me falou que uma vez comentaram com ela que se ela conhecesse toda a estrutura do bairro do Itaim Bibi, ela não teria muito provavelmente colocado a sede dela ali, sendo ela, vamos dizer assim, começando no segmento da beleza, né? Ela não vinha desse segmento. Me conta o que você fazia antes. Eu era analista de sistemas, trabalhava com isso, né, e vivia correndo muito e nunca imaginei que eu fosse entrar no universo da beleza, que eu não entendia nada, eu não tinha aquela vaidade tão alta, feminina, de estar o tempo todo dentro de salões, me maquiando. Então, era algo que eu nunca pensei que pudesse acontecer. E naquela época você morava em Moema? Isso. E aí decidiu por Itaim por algum motivo específico? Então, naquela época, quando eu comecei realmente a querer um salão de beleza, eu contratei uma mentoria e essa minha mentora é que achou o local, né? Então ela que falou, olha, tem uma casa no Itaim Bibi, mas eu não conhecia esse bairro ainda. Eu tinha pouco tempo de São Paulo, eu venho de Brasília, eu tinha mais ou menos 2 anos em São Paulo, mas eu não conhecia muito aquela região. E aí confiei na escolha dela e foi uma boa escolha, né? Eu tô lá desde 2003. É um desafio ter uma empresa no Brasil há 17 anos, né? São muitos desafios. O empresário brasileiro não tem muito apoio, ele não conta com um apoio do governo, é muito complicado, são muitos e muitos desafios. Nossa, a gente poderia ficar aqui a noite inteira só falando sobre isso. Então vamos citar 3. O primeiro desafio com finanças, administrativo, organizacional da empresa. Como foi isso para você no começo? Bom, primeiro, né, como eu não tinha nenhuma experiência, eu fiz o que todos os empresários fazem, misturava a minha conta pessoal com a conta da empresa. Isso é básico, né, de quem está começando e que não tinha ainda tempo para estudar, para aperfeiçoar. Hoje ainda acontece. Sim, é verdade. Isso me atrapalhou muito. E não foi no começo que eu consegui resolver isso não, viu? Demorou ainda uns 5, 6 anos para que eu começasse a fazer essa separação, essa divisão. Durante esse tempo, 5, 6 anos, você também teve outros desafios, que eu acredito que tenha sido com a equipe. Exatamente. Selecionar, contratar, entrevistar, ainda mais quando você não executa a técnica. Isso, Nossa. Fiz muitas contratações erradas, né? Eu não conseguia entender o que era uma profissional tecnicamente qualificada. A gente fazia muitos testes lá dentro, mas era muito aquela coisa de feeling. Eu acho que ela é uma boa profissional, né? Aquele resultado que a gente tinha depois de um teste, depois de muitas contratações erradas, é que a gente vai entendendo um pouco mais o que é um bom profissional, o que é uma boa execução. Não se falava nem de técnica de cuticulagem, de esmaltação, nem pensar. Era o básico que todas nós conhecíamos. Sim. E que as nossas mães também conheciam, porque é uma trajetória que vem vindo, vem passando. Essa evolução, vamos dizer assim, eu acho que aconteceu ali de 10 anos para cá, né, que todo esse movimento veio tomando uma força maior. Porque técnica, produtos já existiam, mas é tão mais moroso chegar no Brasil, né? Sim. E depois o nosso país, eu vejo ele como muitos países em um só. Cada estado com a sua peculiaridade, a sua característica, o seu público diferenciado, as exigências e também a qualificação dos profissionais muda muito de estado para estado. Sim. É totalmente diferente. Até dentro de São Paulo, eu acredito que
Por exemplo, no Itaim Bibi eu tenho um tipo de mulher, um tipo de demanda, um tipo de necessidade. Se a gente for, por exemplo, para a Zona Norte de São Paulo, já é diferente. Acredito. Zona Sul também é diferente a faixa etária, o público que vai consumir esse produto, esse serviço. Então, veja que dentro de uma cidade existem diferenças por bairro. Imagina nesse nosso país, nessas nossas dimensões. Então, as diferenças são enormes. Você acabou de me falar uma palavra que veio aquele tipo... Abriu uma caixinha, sabe? Teste. Quando eu fazia o teste... Como você fazia esse teste de contratação lá em 2003? Então era assim, né? A gente colocava anúncio no jornal, pedindo profissionais, elas chegavam no espaço e a gente colocava ela para fazer a mão, né? No caso de manicure, a mão em uma outra manicure, uma outra profissional. Ao término desse teste, eu avaliava, olhava de uma forma muito empírica. E até mesmo como cliente, porque Sim. Se você não executa a técnica, você não tem a visão profissional. Sim, muito empírica, eu fazia uma avaliação e ainda perguntava para aquela profissional que foi a modelo, isso, e eu perguntava como que ela achou, o que ela pensa. Então, assim, não tinha absolutamente nenhum padrão. Eu vou citar um exemplo. É como se uma adolescente, né, que não tem a vivência, a maturidade, a experiência, tivesse que cuidar de uma criança. Né? Exato, é mais ou menos isso, porque ela está ali, ela está porque você confiou, porque ela desenvolve um trabalho e principalmente porque algumas clientes gostam desse trabalho. Por que eu falo algumas? Porque a gente sabe, nunca ninguém agrada todo mundo. Nós não conseguimos agradar todo mundo, nós sabemos disso, né? Como funcionou essa troca e essa modificação de parceiros? Porque eu sei que se hoje os profissionais não têm muita paciência, não se dedicam, não vestem a camisa, eu não estou aqui generalizando. Eu estou contando dentro de um contexto, eu estou falando dentro de uma grande maioria. Porque assim, ó, existe um grande relato onde o profissional fala, mas o salão não tem movimento. Isso. Eu não posso ficar. Aí o proprietário do salão diz, mas o profissional não veste a camisa. Sim. Né? Como você via esse cenário no começo para a diferença da sua visão atual? Bom, eu acho que hoje eu tenho absoluta certeza que é uma parceria de verdade. Se isso não acontecer, um dos dois sai prejudicado e aí você sempre fica correndo atrás dessa história, parecendo assim aquele cachorro que corre atrás do rabo. E desgasta fica tanto, nisso, né? Não sai disso. As coisas só começam a mudar quando você percebe que aquele profissional, ele precisa estar satisfeito e você precisa trabalhar em conjunto com ele para trazer cliente. Não adianta o dono do salão achar que é responsabilidade do profissional trazer cliente. Mas também não adianta o profissional achar que é só o dono do salão que traz cliente. É uma parceria, tem que estar ali, ó, funcionando de uma forma muito... É como uma engrenagem. Sim, certeza. Né?